Muito boa tarde, queridos estudantes. Tudo bem com vocês? Ô, sexta-feirinha boa, hein? Fim de semana se aproximando. Mês de setembro maravilhoso aí, né? Quentinho, que é uma delícia. Vamos para a nossa aula de análise linguística hoje. Vamos aproveitar para fazer uma retomada bacana dos casos de crase, tá, meus queridos alunos? A crase é um dos elementos que constituem o registro padrão dentro dos aspectos gramaticais, não é? Dentro dos ditames da gramática normativa, e que, evidentemente, traz aí muitas dúvidas, né? A maioria das pessoas realmente tem aí dúvidas cruéis sobre situações em que, num texto formal, devem indicar a crase. Então, a nossa aula de hoje vai se voltar para esses aspectos de retomada, tanto de quando você deve indicar, ou seja, os casos obrigatórios do acento grave, como também os casos em que você não deve colocar. E aqui tem crase para todo gosto, né? Para quem não vai colocar, para quem vai colocar e aqueles que vão colocar facultativamente. Esses aí são os melhores, né? Os casos em que a gente pode escolher optar pelos da crase. Então vamos lá, dar início à nossa aula de hoje, trazendo esse aspecto da gramática normativa para ser trabalhado aqui. Dentro dessa perspectiva, viu, gente, não esquecer que a crase é um dos elementos cobrados na competência 1 da redação Enem, tá, nenéns? E, evidentemente, pode ser trabalhada aí num efeito de sentido, né, no recurso linguístico que provoca o efeito de sentido dentro da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Então, vamos lá, meu povo lindo. Buenas tardes para todos que estão aí pelo IPTV, para todos que estão aí, tá? Por meio do chat do YouTube, no canal do canal. Bom, então a gente vai fazer isso, ó, analisar a crase como fenômeno associado à regência, padrão da língua portuguesa. Na verdade, vocês já sabem, né? E se não estavam aqui presentes na aula em que a gente trabalhou a crase, nós vamos ver exatamente por que que ela é associada a um caso de regência. Para que nós indiquemos a crase, temos que perceber a ligação entre dois termos. Então, para começo de conversa, lembrar que a crase é um princípio sintático, tá? Então, é um princípio sintático porque envolve a relação entre termos dentro de uma oração ou entre orações até, né? Então, vamos ver aí, ó. É um princípio sintático, tá? E vai envolver a relação entre termo subordinante, aquele que chama, e termo subordinado, aquele que é chamado. Ou seja, termo subordinante é a mesma coisa que termo regente. Termo subordinado é a mesma coisa que termo regido, tá? Então, por isso é um princípio sintático que ela vai envolver esses dois termos. Depois a gente vai perceber as diferenças de sentido, né? Como eu disse, a crase, ela pode ser utilizada como recurso expressivo, inclusive tem um poema belíssimo do Cinéas Santos. Acho que eu trouxe aqui umas questões para a gente trabalhar, né? O amor bate a porta e tudo é festa. O amor bate a porta e nada resta. Muito legal. Basicamente, a construção morfossintática desse poema constrói ou permite a construção de todo um efeito de sentido baseado em versos em que se usa a crase e outros que se deixam de... Aliás, se usa não, se aponta, né? A crase não se usa, a crase é um fenômeno. Você indica a crase por meio da acentuação na escrita, né? Então, também é propósito da nossa aula de hoje perceber essas diferenças de sentido, né? Só para vocês terem ideia, só para dar um gostinho, olha só. Chegou a noite. Presta atenção, ó. Você vê como a diferença é babado. E chegou, agora eu vou usar um acento grave, ó, à noite. O que eu posso dizer para vocês sobre essas duas construções? Evidentemente, são construções muito parecidas, né, gente? Mas é que tá. O simples fato de eu ter acentuado com o acento indicativo de crase o A no segundo enunciado já me indica a presença da contração entre a preposição a e o artigo a, né? O artigo definido a que acompanha o substantivo feminino noite. Aqui, ó, no primeiro caso, a gente só tem um artigo, dando a ideia de que esse termo, já que o verbo chegar não existe complemento, é o sujeito. Então, é algo equivalente a chegou a noite, ó, anoiteceu. Utilizando esse verbo aqui de fenômeno, né? Olha que legal. Esse é o primeiro sentido aqui que a gente encontra neste enunciado.
Já no segundo enunciado, chegou à noite, nós já temos uma locução adverbial nessa expressão à noite. Uma locução adverbial indicativa de tempo. A ideia é chegou durante a noite ou no período da noite, tá? Então o sentido muda, olha só, totalmente. Já é a ideia de que alguém ou algo chegou aí durante o período da noite. Então, até a classificação sintática dos termos, gente, é diferente. Então, não é só um aspecto mesmo semântico, tá? Aqui você tem o artigo, que vai ser o determinante do substantivo noite. Aqui nós temos no conjunto uma locução adverbial, cuja base é o substantivo, palavra feminina noite. E aqui, por que eu marquei a crase com acento indicativo, que é o acento grave? Porque a palavra noite é feminina, como eu disse, ela admite anteposição de artigo e, evidentemente, que uma locução, em geral, ela é preposicionada. Então, eu tenho aí a junção da preposição a com o artigo a. Outra regrinha prática que a gente pode fazer, ó, para você ter a certeza de que realmente aqui vai haver essa contração. Repare, eu vou trocar noite, que vai dar no mesmo, pela palavra anoitecer, tá? Que é um substantivo masculino. Olha aí, ó. Chegou foi ótimo, hein? Deixa eu fazer a correção aqui desse ó, que não é ó. Chegou. Olha aí, ó. Chegou ao anoitecer. Olha, quando eu boto aqui na locução uma base masculina, que é o anoitecer, o que que acontece? Ó? Vem o azinho preposição e se combina com o o artigo determinante do substantivo masculino anoitecer. Isso é um dos indícios de que, de fato, nós deveríamos indicar a crase, tá? Então, preste atenção que aqui tem dicas super maravilhosas hoje nas aulas de você, nessa aula de análise linguística para vocês, sobre as situações em que se deve ou não, ou até opcionalmente, indicar a crase. Beleza, nenéns? Vamos lá. Olha aí, ó. É uma revisão. A primeira coisa que eu trouxe foi uma situação polêmica, né? Afinal, quando a gente vai utilizar a locução à distância, por exemplo, em ensino à distância, se deve realmente indicar a crase, ou seja, marcar o A dessa expressão com acento grave? Vamos aos fatos. Eu sei que a gente encontra muito ensino à distância, em alguns contextos acentuado, em alguns contextos sem acento, e o que de fato o registro formal, o registro padrão coloca sobre isso. Veja bem, quando eu coloco aí ensino à distância, perceba, a palavra distância ela não está especificada, tá? É uma palavra feminina, de fato, indica uma modalidade de ensino, portanto, eu tenho um adjunto adverbial, tá? Modal, ou seja, de modo, indica a modalidade de ensino apresentada, mas note uma coisa, não é porque a palavra é feminina que eu vou por aí sair colocando acento grave em todo e qualquer A, não. Você tem que analisar uma coisa muito importante, querido estudante. Primeiro, se o termo regente exige a preposição a. Segundo, se o termo regido é uma palavra feminina que admita a anteposição de artigo definido. Aí você, que é um estudante esperto, vai pensar, poxa, mas artigos definidos somente só podem ser utilizados diante de um substantivo que está especificado no contexto, ou seja, que esteja definido. Agora você raciocina comigo. Se a palavra distância não tem nenhum tipo de especificação, se ela está usada em sentido genérico, indefinido, faz sentido eu antepor um artigo definido da palavra distância? Claro que não. Então, o registro formal, não é a tia Flavinha que está dizendo, o registro formal, ou seja, os compêndios gramaticais, manual de redação do Senado, que é um manual muito bom, manual de redação oficial, os mecanismos oficiais da língua, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, a Academia Brasileira de Letras dizem, se a palavra distância não estiver especificada, você somente só terá antes dela uma preposição. Então, não tem, por isso, por tudo que eu expliquei aqui, ó, como você indicar a crase, porque esse A é somente preposição, gente. Agora, dá para indicar a crase com substantivo distância, base da locução adverbial feminina? Dá. Mas para isso ela precisa estar especificada. Olha aí que massa. Então, para que eu escreva a segunda forma que está ali em cima em vermelhinho, ó, à distância, lembrando que não tem diferença de leitura. Aqui é à distância e aqui é à distância, tá?
Portanto, a crase é um fenômeno que você não avista na fala, na oralidade, somente na escrita. Então, não tem esse negócio de querer ler a, não. Não, é a mesmo. Então, assim como tantas outras locuções adverbiais, cuja base é uma palavra feminina, aquela que a gente viu, que significa durante a noite, é uma locução adverbial de tempo de base feminina. Palavra noite. Aconselha-se o uso do acento grave na locução à distância, olha só. Ensino à distância. Porém, já é comum, inclusive para muitos gramáticos e para muitos escritores, desobedecer essa tradição. Quer dizer, não era uma coisa exigida, era só uma tradição. Usando o acento grave apenas quando houver noção expressa de distância, ou seja, quando a palavra distância estiver especificada. Olha, está vendo aí? Já há um movimento nesse sentido, tá? Como a gente precisa realmente falar sobre isso, escrever no formal, muitas vezes, é bom se ligar nesse detalhe aí, galera. Olha aí, ó. Em filas, fique à distância mínima de 2 metros de outra pessoa. Então, veja que a palavra distância está aqui especificada, né? Pelo adjetivo mínima, distância mínima, que é um especificativo, tá? E ainda mais um outro especificativo de 2 metros, especificando aí a distância, qual é ela? De 2 metros. Então, está bem clara a especificação. Se fosse a expressão somente fique à distância, né, na pandemia fique à distância, a gente não teria, portanto, ó, a indicação de crase. Então, uma orientação da tia Flavinha, que evidentemente está fazendo isso com base nos mecanismos oficiais da língua formal. Não marque a crase, tá bom? Não marque a crase quando a palavra distância não estiver especificada. Tá bom? Ficou claro aí? Aí já para a gente introduzir aqui a nossa revisão bacaninha, gente. Olha aí, ó. Distância não está especificada. Aquele A é só preposição, tá? E no segundo caso, que eu já deixei em destaque aqui amarelinho, ó, esse A aqui está contraído. Indica a contração, aliás. É o A preposição mais o A artigo. O artigo vem justamente da especificação que foi percebida a partir do uso do adjetivo mínimo da expressão de 2 metros, tá? Então, tá aí, preposição com artigo. E sempre essa lógica, sempre vem a preposição primeiro e o artigo depois. Se em uma dessas condições, nenéns, a preposição não for chamada pelo termo regente e o artigo não for aceito pelo termo regido, não tem como você apontar o fenômeno da crase. Bem simples, esse princípio não pode ser, de jeito nenhum, esquecido. Estando o substantivo em sentido indeterminado, olha aí, ó, não poderá ser precedido por artigo definido. Isso aqui é porque, gente, existe uma lógica para você usar o artigo definido. Artigos definidos devem ser utilizados em substantivos que estão com sentido especificado, definido, olha só a palavra, definido, especificado, ou no contexto, ou expressamente especificado. Então, não tem como você querer utilizar um artigo definido diante de um substantivo cujo sentido é genérico, não apresenta especificação, tá? Então, isso impede a contração. Que contração? Da preposição a com o artigo a. Tanto eu não vou poder contrair se o termo regente não exigir a preposição a ou não se ligar a ela, como também não vai poder acontecer se o termo regidor subordinado não aceitar o artigo a. Então, lembre-se de que essas são as duas condições para que você possa seguramente indicar, ou deva, né, indicar a crase. Se uma delas não for percebida, esqueça, você não vai poder indicar não, viu? Olha aí, ó. O imóvel foi vendido à construtora e será demolido para dar lugar a prédio. Veja que você está diante de 2 substantivos que estão aí destacados, construtora e prédio. E nenhum desses substantivos apresenta sentido especificado. Todos os 2 estão com sentido extremamente genérico. Então, claro que construtora é uma palavra feminina, mas isso também não me dá o direito de usar um artigo definido aqui, porque eu não estou vendo nenhum tipo de especificação. Eu, enquanto interlocutora desse texto, não sei que construtora é essa. Também não sei que prédio é esse. Então, observe que isso aqui, ó, é apenas uma preposição. Olha a diferença, ó. Se os substantivos masculinos e femininos estão empregados em sentido genérico,
Exatamente por não ter especificação, é impossível que eu indique a crase. Fica estranho. E eu poderia até escrever: o imóvel foi vendido à construtora e será demolido para dar lugar ao prédio. Mas eu teria que, no contexto anterior, indicar, né, que construtora é essa, que prédio é esse. Então, se isso aqui fosse uma manchete de um jornal, de uma notícia de jornal, com certeza essa escrita estaria, ó, muito adequada ao registro formal, perfeitamente adequada a esse registro. O contrário já não seria verdade. Entenda que para que a gente saiba, como leitor de uma notícia, que construtora é essa, que prédio é esse, a gente precisaria ler a manchete. Então, aí, cuidado. Cuidado. Muita calma nessa hora. Ora a diferença, ó. Estando o substantivo em sentido determinado, ou seja, ele apresentando algum tipo de especificação, poderá ser precedido por artigo definido e às vezes até deverá, né? Tem situações em que o artigo é obrigatório mesmo. Fato que propicia a contração, ou seja, o que é a contração, gente? A contração é quando duas classes gramaticais se juntam e o resultado dessa junção acarreta perda para uma delas. Então, a preposição mais a artigo vai dar isso aqui, ó. A acentuado, a gente não chama craseado, é acentuado. O que é a combinação? Quando duas classes se juntam e não ocorre perda de nenhum dos lados. Então, quando a preposição a, por exemplo, se junta com o artigo o, que você pega e cola os dois, ó. Au. Tá vendo? Então, assim, a crase é um fenômeno de contração, isso aí inconteste, porque da junção das duas letras, uma pertencente à classe da preposição, que é o primeiro A, e a segunda classe dos artigos definidos, que é o segundo A, vai dar isso aí, ó. Olha a diferença, gente, presta atenção. Ainda agora estava a palavra construtora, sem nenhum tipo de contextualização e especificação, assim como o prédio. Vou marcar aqui para você ver o que foi que aconteceu com elas. Olha aí que bacana. Dessa vez, a construtora é Salvatore e o prédio é Diamond Tower. Olha aí, ó. Olha que massa. Salvatore e o prédio Diamond Tower. Então, agora eu disse o nome da construtora, agora eu disse o nome do prédio, então eu tenho substantivos especificados, o que me leva a crer tranquilamente que eu possa, sim, devo até indicar a crase, no caso, diante do substantivo feminino especificado, construtora Salvatore, e fazer a combinação da preposição a com o artigo o diante do substantivo prédio, que também se encontra dessa vez especificado. Olha aí, neném, está vendo? Então, esse exemplo deixa bem claro qual é o princípio, né, de uso desse acento indicativo de crase, não é isso? Aí você me pergunta, mas de onde vem a preposição, professora Flávia? Não entendi. Quem é vendido a. Ó, quem é vendido a. Ou seja, o verbo vender, quando diz a quem ou a que vai ser vendido, ele exige a preposição a. Do mesmo jeito, o prédio. Aliás, do mesmo jeito, o substantivo lugar. Quem dá lugar a. Olha aí, ó. Então, tanto o adjetivo vendido quanto o substantivo lugar exigem a preposição a. Olha aí, ó. E justamente essa preposição que vai se contrair com o artigo feminino, que vem de substantivo determinado construtora, e o artigo masculino, que vem do substantivo masculino determinado Diamond Tower. Explicando bem direitinho, com todos os detalhes para vocês aí, esse princípio da crase que a gente está aqui hoje fazendo uma revisãozinha básica. Por falar nisso, vamos lembrar, né? Dos casos em que ela deve ser indicada obrigatoriamente, muito cuidado. Não é raro que alguém perda pontos na competência 1 devido a um problema relacionado à crase ou a outro aspecto gramatical. Os aspectos gramaticais, gente, embora sejam vistos no dia a dia, não são muito, vamos dizer assim, assimilados. Como a gente costumeiramente usa muito mais a linguagem formal, tanto na oralidade quanto na escrita, tá? Esses princípios normativos, ou seja, esses princípios formais da escrita e da fala, eles ficam meio que escanteados. Então, se a pessoa não pratica isso aqui, é meio difícil para ela lembrar no dia a dia essas regras. E aí, onde está o cat jump? Onde está o pulo do gato, galerinha? Tem que tomar cuidado. Então, o que é que conceitua a crase? Ela é um fenômeno mesmo de contração
de um termo que exige uma preposição, por isso se diz, ó, junção da preposição a exigida pela regência do verbo ou do nome, pode ser verbo ou nome que vai exigir, tá? Essa preposição, mais o artigo definido a, ou os pronomes demonstrativos que você está vendo ali, ó. Aquele, aquele, aquilo, suas formas de flexão, o pronome demonstrativo a e também o as, né? Essa forma de pronome demonstrativo no plural, e o relativo a qual e suas flexões. Então, sendo esses dois princípios devidamente vistos, pode ficar tranquilo e indicar a crase, tá, gente? Então, quando eu falo aqui em fusão, junção, entenda contração. Agora eu mostrei para você o que era essa contração, né? Vamos lá. Bonequinho aí animado, fofinho. Ó, a crase é indicada pelo acento grave. O nome desse acento é acento grave. Não se confunde com o fenômeno em si. Então, você diz, eu vou colocar aqui o acento indicativo de crase. Acentuado, não acraseado, tá? A crase em si é esse fenômeno de contração. Condições. Aquelas duas, ó. Deixa eu botar logo aqui. Termo regente deve exigir a preposição a. Primeira condição. Ó. Segunda condição. Termo regido, ou seja, a palavra que vai se ligar ao outro termo que o chamou, tá? Isso aqui é uma questão de regência, como eu falei para você. Tem de ser uma palavra, eu botei bem aqui, tem que. Ou seja, há obrigatoriedade disso. Tem que ser uma palavra feminina clara, ou seja, explícita, escrita, falada. Ou então que possa estar subentendida, oculta. Que não repila, ou seja, que não expulse o artigo definido, evidentemente. Então, vocês já estão vendo um detalhe interessante, que não está dito aí, mas você pode fazer essa inferência sem medo de ser feliz. Nem toda palavra feminina vai, evidentemente, aceitar a anteposição de artigo justamente porque existe uma lógica para o uso do artigo definido. Se eu não tenho substantivo especificado, por mais que ele seja feminino, ele vai sim repelir. Esse mesmo princípio acontece, gente, com os nomes masculinos. Se eu não tenho um nome masculino substantivo especificado, eu não vou usar de jeito nenhum o artigo definido. Então, o artigo definido, ele especifica, ele indica familiaridade, conhecimento, intimidade, ele tem todas essas vamos dizer assim, nuances, né? Todas as situações de uso. Então, veja por que aqui eu vou indicar. Ó. Ele foi à fazenda ontem depois do almoço. Esse verbo aí é considerado pela norma como um verbo que não pede complemento. Só, normalmente, a gente vê os verbos como ir, chegar, seguidos de adjunto adverbial de lugar. Morar, residir, enfim. É o caso desse aqui. Mas veja que quando você vai utilizar um adjunto adverbial, normalmente indicativo de lugar, é quem vai vaiar, né? Tem até aquela fala considerada não padrão, vou no banheiro. Você, querido aluno que deve estar escutando isso aqui, ó, provavelmente, é por isso que a professora passou a vida todo dia dizendo, menino, tu vai no banheiro não, tu vai ao banheiro. Então, essa é a construção, ó, formal. Vou explicar por quê. Segundo os ditames, os compêndios normativos, quem vai não vai em, vai a, entendeu? Então, por isso esse uso aqui, ó, que inclusive é a cara do brasileiro. Todos nós adoramos. Eu mesmo digo, eu vou no banheiro, com licença, vou no toalete, vou no cinema, vou no shopping. Então, é um costume da nossa língua dizer isso. Porque essa construção aqui é muito mais da tradição do português europeu, né? Os portugueses falavam assim, licença, vou no banheiro. Não sei nem se eles chamam de banheiro, né? Mas seria algo como vou ao banheiro, vou à casa em vez de vou em casa, como a gente diz. Enfim, tá aí. Quem vai vaiar, ó. A primeira condição tá aqui. O termo regente, que é o verbo foi, vou marcar aqui em marca-texto amarelinho, ó. Está aqui claramente ligado à preposição a. E o termo regido, que eu vou marcar aqui em marca-texto verdinho, ó. Fazenda, que é a locução, né? A base da locução adverbial, é claramente uma palavra feminina. O que ocorre? Mas, tia, eu mesmo sei fazenda essa. Beleza, nem eu. Mas suponho que no contexto em que ela foi falada, os interlocutores saibam que fazenda é essa. Quem diz, provavelmente, supostamente respondendo a pergunta, ele foi aonde? Aí o outro diz, ele foi à fazenda.
Supõe-se que o interlocutor saiba exatamente onde a pessoa foi, de que fazenda está se tratando. Então, pode haver, nesse caso, ó, uma especificação oculta. Isso não vai impedir que você deixe de utilizar a crase. De toda forma, ó, o artigo está aqui por causa do substantivo feminino e, evidentemente, que a preposição já foi exigida. Então, o que vai dar? O resultado disso vai ser a indicação de crase aí. Então, são essas duas condições, tá, gente? Lembra daquela regrinha prática? Aquela regrinha prática que eu trabalhei com você? É só substituir a palavra feminina por uma masculina e ver se esse mesmo princípio ocorre também para os substantivos masculinos, como eu disse. Para antepor artigo definido a eles, é necessária especificação. Então, se você acha que a palavra feminina está suficientemente especificada no contexto, veja se substituindo esse substantivo por um masculino, por exemplo, vou à feira de Acari. Olha aí. Agora, quero saber. Feira está claramente especificado. Você já viu, ó, quem vai a, vem a preposição. E como a palavra feira está aqui devidamente especificada, evidentemente, ó, vai haver o artigo definido feminino. Vamos colocar mercado. Vamos colocar aqui, ó, vou ao mercado central. Ó. É isso que acontece. Aí você me pergunta, mas, tia Flávia, e se eu quiser dizer que eu vou ao mercado, e vou a um mercado qualquer, eu não sei exatamente para qual mercado eu vou, porque para mim não tem especificação. Vamos supor que você tenha chegado nesse lugar, que você seja novo no lugar, e você diz assim, vou procurar um mercado. Tiro procurar. Eu vou a um mercado. Então, você utiliza o a com o artigo indefinido 1. É isso que acontece quando o substantivo não está especificado, está empregado em sentido genérico, tá? Tanto é que quando você também diz, vou assistir a uma novela, vou assistir uma novela. Pronto, você diz assim, porque a gente nem usa, né? A preposição que é exigida pela norma com o verbo assistir no sentido de ver. Vou assistir uma novela aí, sei lá, qualquer um, estou com vontade de assistir uma novela, pronto. Então, você põe um artigo indefinido para dar a noção de que é uma novela qualquer. Então, a lógica é essa, gente, é sempre observar se, diante do substantivo masculino, é possível combinar a preposição a com o artigo definido o. Se isso acontecer, significa dizer que a mesma lógica, tá, acontece diante do feminino. Só que o caso do feminino é um caso de contração. Junta-se a preposição ao artigo, dá uma letrinha só. E o caso do masculino é a combinação. Junta-se a preposição com o artigo definido o, e aí não tem perda para ninguém. Então, aqui vai haver a contração e aqui vai haver a combinação. Por essas e por outras, gente, vocês têm que dar uma estudada bacana, uma revisada, né? Já que, com certeza, uma altura dessas, todo mundo já estudou a crase, todo mundo já estudou todas as classes gramaticais, mas vocês estão vendo aí alguns princípios fundamentais para a compreensão da crase, o fenômeno da crase, que é entender sobre as preposições, tá? Em especial, que nomes ou que verbos estão associados ou podem estar associados à preposição a, e entender sobre o uso dos artigos definidos, tá? Isso é muito relevante. Indefinidos também, né? Para você ter noção de tudo. Então, assim, basicamente, é perceber se a palavra feminina lá no termo regidor subordinado está definida, ou seja, um daqueles casos de pronomes que a gente viu acolá. Não sendo, gente, aí você não indica. Então, pasmem, há muito mais situações em que você não deve indicar a crase do que propriamente situações em que você deve indicá-la. Então, regra geral, isso daqui é conhecido de todo mundo. Por que a gente não indica a crase diante de palavra masculina? Simplesmente porque palavra masculina não aceita anteposição de artigo definido feminino, ora. Se eu não tenho uma palavra que aceite artigo definido feminino, como é que eu quero indicar a crase? Entendeu? Então, tem gente que faz isso aqui, ó. Chegou
a pé. Como é que eu vou indicar a crase aqui, meu Deus do céu? Olha o que tu está dizendo. Tu está dizendo que aqui tem preposição contraída com o artigo a. Sim, mas qual é a palavra que está aqui à direita, que a gente chama de regidor subordinado, que aceita artigo pelo amor do Cristo? Não é a pé, é o pé. Entendeu? E também você... De volta, neném. Estamos de volta. Vamos lá. Então, como eu estava dizendo aqui para você, não tem a mínima condição de você querer indicar fenômeno de contração de preposição com artigo definido feminino se a palavra à direita não aceita artigo definido feminino, né? Contraditório isso. Então, esse A é só preposição, tá? E mesmo que eu tivesse uma palavra feminina aí, sei lá, chegou a charrete, seria uma locução adverbial feminina de meio. Não sei se seria necessário, porque quando a gente bota pé, ó, chegou a barco, e a gente costuma até dizer, né? Chegou de pé, chegou de barco, foi de pé, foi a pé, chegou a pé, tá? É isso. Bom, vamos lá. Verbo. Verbo aí, outra situaçãozinha. Ah, esqueci de analisar essa primeira frase. Ele adora andar a cavalo. Não tem como, gente. Cavalo é palavra masculina. E mesmo assim ainda tá genérico. É o cavalo, né? Assim que saíram, começaram a correr. Verbo. Como é que verbo aceita artigo? Como é que eu vou colocar artigo aqui diante de verbo? Olha a dica que a tia Flavinha dá para você. Você quer saber se uma palavra realmente aceita a anteposição de artigo? Coloque essa palavra como sujeito de uma oração. Crie uma frase em que ela seja sujeito. Você me ouviu? Bom, é possível colocar correr como sujeito? Claro que é. Ó, botar aqui. Correr faz bem aos pulmões. Demais. Faz bem aos pulmões é fumar, né? Olha aí. Presta atenção que o verbo correr aqui foi empregado como substantivo, né? Tanto é que ele é sujeito do verbo fazer. O que faz bem aos pulmões? Correr. É o famoso caso da derivação imprópria, né? Quando uma classe, ela faz às vezes de outra, se transforma em outra no contexto, tá? Chamada derivação imprópria, também conhecida como conversão. Então, veja se tem a condição de você colocar um artigo bem antes da palavra correr. A correr faz bem aos pulmões. Nem artigo feminino, nem masculino, nenhum, tá? Está falando em sentido genérico, ou seja, está falando na ação de correr em termos gerais, no esporte, a corrida, tá bom? Então, não tem como você antepor artigo. Aí a gente indica essa impossibilidade de antepor artigo aqui, ó, com o símbolozinho de vazio. Então, tá aí a prova, não tem como, tá? Olha aí. Pronomes que não admitem artigo, isso é ponto pacífico, a maioria deles, gente, vai repelir artigo. Pronome pessoal do caso reto, pronome oblíquo, tanto o átono como o tônico repele artigo. Pronome demonstrativo, pronomes relativos à maioria, só tem um que pode aceitar, porque dentro da estrutura dele tem artigo, né?
que é o a qual. Então, é o único pronome aí que tem artigo definido dos relativos, e esse pronome, sim, vai permitir que você, dadas as duas condições, possa ou deva indicar a contração, tá bom? Pronomes de tratamento, só não alguns poucos, né? Dona, senhora, senhorita, e ainda tem alguns detalhezinhos que é bom deixar claro, né? Dos possessivos, só os femininos, e também não é um caso obrigatório. Entenda que quando um possessivo ele acompanha o substantivo, ele em si, o possessivo, já é um determinante. Então, eu não preciso ter dois determinantes. Eu não preciso ter, não é proibido. Então, é algo facultado. É por isso que se faculta, diante de substantivos femininos, aliás, diante de pronomes possessivos femininos, a indicação de crase. Só tem uns casos chatos que a gente tem que prestar atenção. Do mesmo jeito, ó, todos se dirigiram a ela. Você vai botar aqui, ó, ela é Laura. Minha irmã. Minha irmã caçula. Para não achar que esse minha irmã é um vocativo. Ela é Laura, minha irmã. Como é que eu vou colocar um artigo bem diante desse ela? A ela. Né? Zero condições, né? A ela é Laura? De jeito nenhum. Vossa Excelência, eu vou dizer, a Vossa Excelência pode me dar um minuto de sua atenção, por gentileza? A Vossa Excelência, não. Você não usa artigo de jeito nenhum diante desses pronomes de tratamento, tá? Só a exceção daqueles que eu falei. Então, lá vem o triângulo do cuidado. Olha a atenção. Muita calma nessa hora. Vamos lá. Olha aí, ó. Dona, senhora e senhorita, dentro dessa perspectiva dos pronomes de tratamento, são dos poucos que admitem realmente a anteposição de artigo, tá? Então, se a palavra feminina admite anteposição de artigo, ela pode possibilitar, sim, a ocorrência de crase. Olha lá o dona. Dona tá lá com asterisco, porque a gente tem algumas situações que se constituem como uma ressalva. Vamos tomar cuidado. Nada disse a senhora, por quê? Quando eu troco por senhor, nada disse ao senhor. Tá vendo? Na mesma hora, quando eu boto a palavra masculina, aparece lá, ó, o artigo O contraído, combinado, aliás, com a preposição a, né? O artigo definido antes da palavra dona, seguida de nome próprio, é facultativo. Porque aí, dona seguida de nome próprio é uma espécie de determinante do substantivo. Então, se você diz Dona Maria ou a Dona Maria, significa dizer que vai ser facultado também, diante dessa situação, uma indicação de crase. Ó. Dei um presente à Dona Domingas, minha mãe, ou então à Dona Domingas, minha mãe. Quer dizer que se você indica crase, você preferiu indicar que havia a presença do artigo, a Dona Domingas. Se você não indicou, é porque você preferiu omitir o artigo. Dona Domingas, dei um presente a Dona Domingas, e se é só preposição, minha mãe. Então, veja que você pode dizer, ó, colocando como sujeito, a Dona Domingas é fofa. Ou então, Dona Domingas, ó, sem artigo. Tá vendo que não faz diferença? É facultativo? É fofa. Então, veja bem qual é a situação. Só se a palavra dona estiver seguida, aliás, de um substantivo próprio. Aí você faculta. Observação 2. Se a palavra dona vier especificada por um termo de valor adjetivo, tipo, ela é a dona do apartamento, ela é a dona do meu coração, aí tome muito cuidado, tá? Ou então, se ela estiver no sentido de proprietária. Aí o emprego do artigo já vai ser obrigatório, gente. Eu falei para vocês têm que dar uma revisada em usos do artigo em geral, tanto definido quanto indefinido. É por isso. É para não cair nessas armadilhas, né? Às vezes a gente é penalizado numa redação, ou mesmo uma questão de concurso, uma questão de um concurso, por exemplo, que seja mais tradicional, que cobra gramática mais tradicional, e não sabe nem de onde veio o tiro. Pois está aí. Dei um presente à maravilhosa Dona Domingas, minha mãe. O que aconteceu? Ó, além da própria palavra dona, Bianchi tem uma adjuntagem nominal, maravilhosa. Então, a simples presença desse adjunto
já vai obrigar que você use o artigo. Porque se você colocar isso aqui como sujeito, você não vai dizer maravilhosa Dona Domingas. Você vai dizer a maravilhosa, ó, a maravilhosa Dona Domingas. Ó. É minha mãe, etc. Pronto. Olha aí, gente. Então, como é que eu vou dizer maravilhosa Dona Domingas é minha mãe? Tá vendo como o adjetivo, o adjunto nominal, o especificativo, ele obriga a presença do artigo? Então, vamos lá, vamos colocar o bichinho aqui de volta, porque ele precisa estar aqui. Aí, você já teria que, sendo maravilhosa Dona Domingas um termo regido ou subordinado, indicar a crase, tá? Olha, eu dei um presente. Quem dá um presente a. E você já viu que essa situação aqui é de obrigatoriedade de artigo, então não tem como não indicar. Entreguei as chaves à dona, no sentido de proprietária. Veja que quando você troca por dono, a preposição ao acontece. Ó. Entreguei as chaves ao dono do apartamento. Pronto. Essas são as observaçõezinhas, Mara. Pronomes demonstrativos indefinidos e relativos à maioria, tá ainda indicando os casos em que não ocorre a crase. Você viu lá para trás, tá? Que dos demonstrativos, somente esses aqui, ó. A, e o plural dessa forma, as, e aquele e suas variações, né? Todos eles. Por quê? Apesar de ser masculino, né? Aquele, aquela, o aquilo neutro, aquele masculino e aquela feminina, evidentemente, perceba que esse azinho inicial é o que vai permitir a contração com a preposição que vem lá do termo regido, tá? Então, dos demonstrativos, somente esses. Dos indefinidos, há alguns casos que vale a pena comentar, né? Dos relativos, somente a qual e suas formas de variação, que só tem plural. A qual, as quais. Pronto. Só esses dois aqui, gente. Olha só. Está vendo? Aí tem gente, ó. Você bota lá. Constituição Federal, tô abreviando aqui só para ganhar tempo, viu, gente? Pode abreviar, não. De 1988, garante o direito à segurança alimentar a todos. Olha aí, ó. Vamos lá. Olha só. Nós temos duas situações que eu quero que a gente analise agora. Você já tem base suficiente para isso, até porque é uma revisão, né? Revisão da revisão da revisão. Que a gente vive vendo isso aí. Bom, olha só. Quem tem direito a. Observe como o termo direito, ele exige a preposição a, gente, ó. Quem tem direito a. Então, vou botar o azinho para cá. Já é a preposição que vem do termo regido, regente, aliás, o substantivo direito. A palavra segurança está claramente especificada. Não é segurança geral, é segurança alimentar. Olha só. A palavra alimentar aqui está funcionando como especificativo, então não há dúvida de que segurança é um termo regido que aceita o artigo A. Então, vai haver, sim, a contração. Tudo ok. Tem gente que chega nesse A bem aqui diante do pronome todos e coloca um artigo. Aliás, coloca a indicação de crase, gente. Mas raciocine comigo. Ela garante o que e a quem? Ok. Garante o que? O direito de segurança alimentar a quem? A todos. Então, a gente tem aqui os complementos verbais e dentro deles os termos especificativos. Dentro do objeto indireto, ou seja, o complemento indireto do verbo, você tem a preposição e tem o substantivo, termo regido, todos. Aliás, pronome, né? Pronome substantivo. Agora, como é que eu vou indicar se eu não consigo colocar um artigo bem diante desse todos? Você bota todos têm direito, ó, todos têm direito. Aquela regrinha de você pegar a palavra que você está com dúvida, se aceita artigo ou não. Todos têm direito à segurança alimentar. Beleza. Olha, como é que você vai conseguir colocar um A bem aqui? A todos?
Artigo não, pode ser qualquer outra coisa, né? Ou seja, não tem como você indicar a crase aí, neném. Esse todos é tão somente o substantivo, ou palavra substantivada, né? E que repele artigo. Vocês estão vendo aí a prova, ó. Não tem como. Tá vendo? Aí, outros pronomes demonstrativos, a maioria dos demonstrativos, a gente já viu os que aceitam, né? Ninguém que é indefinido, quem que é relativo. Então, faça aquele testezinho bacana. Tem como não. Tem como ter erro, não. Ó, ainda caso que merece a nossa atenção, que a preposição a pode se combinar aí com o artigo, né? Se contrai, aliás, com o artigo que vem antes dos pronomes relativos a qual e as quais. Então, cuidado. Ó. Você vê por quê? Quem se destina a. Quem se refere a. Ou seja, os verbos destinar-se e referir-se vão trazer as suas devidas preposições que vão se contrair com os artigos que encabeçam esses dois pronomes relativos aí. Então, muito cuidado, tá bom? Outra coisa, ó. Finalidades é a palavra feminina. Jovem aqui está indicado ó, como palavra feminina pelo uso do artigo definido, né? Outra dica, eu vejo o povo tacando acento grave diante de substantivos femininos no plural. Gente, normalmente esse plural, que está antecedido de um A sozinho, é um plural genérico. Então, você não tem como colocar aqui o artigo. Você vai dizer, ó, pessoas estranhas olhavam para mim. Você não vai dizer as pessoas estranhas porque isso é contraditório. Se elas são pessoas estranhas, você não conhece. Então, como é que você usa um artigo definido nessa situação? Para indicar definição, conhecimento diante do substantivo que você está dizendo semanticamente que é estranho, pessoas estranhas. Está vendo? Então, o A sozinho, repare, diante de substantivos, mesmo feminino plural, ele é só preposição, não indica a crase. Se indicar no concurso, já sabe. Penalidade à vista, né? Opa, boa tarde, Rafaela. Rafaela aqui conosco de Baixa Grande do Piauí, coisa boa da unidade escolar Presidente Vargas. Um abraço para a galera de Baixa Grande do Ribeiro, da Escola Presidente Vargas. Vamos lá, continuando aqui nas nossas regrinhas de crase, gente. Olha aí, ó. Muita gente que adora colocar crase, indicar a crase diante de palavras, né? Locuções femininas, palavras repetidas, como por essa, ó. Gota a gota. A chuva caía. Olha aí. Como é que eu vou colocar aqui um acento indicativo de crase? Se essa palavra gota não está especificada. Veja que mesmo se eu colocasse o masculino, dia a dia, a chuva caía. Repare que se você trocou a palavra masculina, aliás, a feminina gota por uma masculina dia, e não aconteceu nada, ó, é porque isso aqui é só preposição. Então, cuidado, muito cuidado. Então, somente preposição. Ou seja, mesmo que as palavras repetidas sejam femininas, não indique, não tem porquê você indicar a crase nessa situação. Aqui eu coloquei um asterisco, que é uma situação, gente, ímpar. Tá? É uma questão de regência verbal. Quem declara algo a alguém. Então, é declarar guerra a quem? A guerra. E lembrar que guerra aqui é a palavra feminina. Então, é por uma questão de regência de termo subordinante, declarar o quê? Ó, a quem? Então, veja que, evidentemente, é uma situação de regência, não tem nada a ver com esse caso aqui, que trata de locuções, tá? Locuções substantivas, adverbiais, que tem em sua base palavras femininas. Beleza? Aí, ó, tem que assistir gota a gota, esteve cara a cara com o inimigo. Mesmo as palavras sendo femininas, ó, não se indica de jeito nenhum o fenômeno. Nomes de cidade, muito fácil. Vá usar também aquela regrinha, tá? De você colocar esse nome de cidade como sujeito de uma oração e ver se você consegue antepor o artigo antes dele. Por exemplo, quero saber se
eu tenho que indicar a crase aqui diante do substantivo próprio Paris. Ó, pronto, bote uma frase com Paris. Paris é um sonho. E veja se você consegue colocar antes do sujeito um artigo. Duvido, Eudalto, não vai nem tentar. Vai dizer, a Paris é um sonho, né? A Teresina é uma cidade que fica entre rios, é uma Mesopotâmia. Rapaz, tem condição não? Zero condições. Ou seja, quer dizer que a palavra Paris, ela não aceita artigo de jeito nenhum. Não estando especificada, óbvio, né? Se ela tiver especificada, ó, Paris maravilhosa. Aqui com o adjetivo, aí sim, vamos apagar aqui o zero. Aqui eu já ponho um artigo, ó, a Paris, ou então, melhor ainda, a maravilhosa Paris é um sonho. Tá vendo, gente? Né? Tranquilo? É só observar. Então, veja, ó, quando o substantivo próprio indicativo de lugar não está especificado, você não indica, esquece. Agora, aqui a gente tem um claro termo especificativo, ó, luminosa. É esse especificativo que vai fazer com que ela deixe, né, de apresentar, vamos dizer assim, um sentido mais genérico, ou que não aceite o artigo e passe a aceitar. Então, vocês estão vendo que tem situações em que vocês vão ou não indicar o acento grave. Aquela mesma regra que eu falei ainda agora, né? Eles pretendem ir a fascinante Paris porque, vamos colocar aqui, eles voltarão, ó, colocando só essa correlação, ó. Você não vai dizer de fascinante Paris num contexto como esse. Você pega a contração de mais a, por quê? De onde vem esse artigo, ó? Exatamente, do determinante fascinante. Então, eles voltaram da fascinante. Olha aí o determinante que possibilitou anteposição de artigo, ó. Paris. Vice. Tá vendo, bebê? Palavra casa. Muitas dúvidas sobre a palavra casa, gente. Se ela for empregada no sentido genérico de lá, para dar a ideia de sua própria casa, tá? Não use não, que ela não aceita não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Repare como você diz assim, você tá vindo onde? Aí você diz assim, eu tô voltando. Você não vai dizer da casa. Quando você diz de casa, qual é a ideia que você passa? Que você está voltando de sua própria casa, ou seja, esse é o emprego genérico dessa palavra. Sem emprego genérico no sentido de lá, morada, moradia, esquece. Não vai aceitar artigo. Porém, quando você especifica, ó, onde é que está o especificativo? Dos meus pais. Vou deixar aqui com marca-texto amarelinho. Olha aí, gente. Olha o especificativo. Aqui você já não vai dizer voltando de casa de meus pais, voltando da casa dos meus pais. Pronto. Porque você já especificou. Especificou, abriu-se a possibilidade de anteposição do artigo definido. Então, é só observar, ficar de olho. Com a palavra terra, um raciocínio semelhante. Palavra terra empregada em sentido genérico de chão batido, em oposição a mar, em oposição a não aceita. Terra, planeta, ela tem que estar grafada com inicial maiúsculo, é, portanto, um substantivo próprio, né? Vai aceitar, tanto é que a gente diz a terra é azul, tá? E se ela tiver algum tipo de especificativo, terra natal, terra de Canaã, terra dos sonhos, terra dos meus pais, algum tipo de especificativo, pronto. Ela já passa a aceitar a anteposição do artigo definido a, tá bom? Antinumerais não determinados por artigo, também muito fácil. Deixa eu ver. Disse, por exemplo. Apagar aqui e colocar um exemplo mais claro. Pronto. Fiquei a um passo da praia. Olha aí como não dá, gente.
Olha como é, no mínimo, frustrada essa tentativa. Você não tem como colocar um artigo diante do numeral 1. Você jamais diria a um. Você jamais diria a uma. Uma laranja. Você não vai colocar artigo aí. Uma laranja. Uma unidade laranja. Não tem como colocar artigo. Então, é impossível você indicar a crase aqui, ó. Esse é somente preposição, então não tente colocar, tá bom? Artigo indefinido nem se fala, né? Só artigo definido mesmo. Pronto. Olha aí, ó. Cuidado com nomes de mulheres que correspondem a nome de santa e que indicam celebridades. Porque, assim, qual é a lógica do uso do artigo diante dessas palavras? Você não usar artigo definido. Você não tem intimidade com as santas. Você não tem intimidade em tese com as famosas. Então, você não usa artigo. Isso vale também para os nomes masculinos, tá, gente? Por isso que a gente não deve, dentro do padrão, dizer o Santo Antônio. Não, é Santo Antônio, é meu santo de devoção. Você não é íntimo do santo, você bem que queria, né? E eu também. Mas não é, não. Então, só se abre uma exceção, gente, para virgem, tá? A palavra virgem ainda aceita em caráter excepcional, porque você diz a Virgem Maria. Porque há uma especificação, um tipo de aposto lá, né? Entenderam, nenéns? Então, vamos responder só uma questãozinha rapidinha. Vamos pegar a próxima, porque essa aqui, ó. Vou explicar aqui para vocês. Ó. Rapidex. Fazenda, palavra feminina. Cavalo, palavra masculina. Aqui no item B, uma hora, locução adverbial de palavra feminina, ó, que é hora. Então, pode indicar tranquilo. As 2, as 3, as 4. Encontrei a debruçada à janela. Locução adverbial feminina, indicativa de lugar. Também, sim. Aqui é só artigo, ó, a hora. Veja que o verbo esperar não existe preposição. Aqui, Vossa Senhoria, pronome de tratamento que repele artigo. Só preposição. Aqui, só artigo. Aqui, ó, porque terra é palavra feminina e veio o verbo vir. E aí, nós encerramos nossa aulinha sobre crase. Espero que vocês tenham aprendido mais ainda sobre esse fenômeno. Desejo a todos um excelente final de semana. Até a próxima. Tchau, tchau.